Fala galera, Gomes da Costa Trader, mais um vídeo aí de perguntas e respostas. Eu achei uma pergunta bem interessante de um colega e ele pergunta assim, ó, fiquei com uma dúvida, entendi que você trabalha o preço médio com FIBO, mas o vídeo tem cortes. Você foi comprando a mercado na zona do próprio candle? Eu vou responder por partes essa pergunta. Primeira coisa, né, o que ele está querendo dizer? Por exemplo, o mercado cai, dá um evento que seria um sinal, vamos entender o evento mais simples que é o martelo, né? Então, teoricamente, né, na literatura, a gente precisa ainda não só de um padrão, mas da confirmação no próximo candle, ou seja, precisa romper essa máxima. Aí você faz uma compra com stop na mínima. Tá? Essa é o que a literatura diz. O que a gente faz? Né? Na verdade, o trading é um mercado que é timing, né? Quanto melhor seu timing, melhor assim seu preço. Só que tem um problema, né? Você pode, por exemplo, tentar antecipar alguns segundos a formação desse padrão, e aí você compra, por exemplo, quando o preço está aqui, aí o preço fecha aqui em cima, você fala, oh, bacana, comprei bem. Só que acontece no seguinte, ele não aciona, ele não passa essa máxima, e aí ele volta. Ou seja, não era para você ter comprado, porque ele não deu sinal. Então, às vezes acontece isso comigo. Porém, eu vou responder por partes aqui, vamos lá. Você foi comprando a mercado na zona do próprio candle? Sim. Então o que acontece é o seguinte, eu não opero, né, pelas boletas de chart trading, vocês já perceberam, eu já comentei isso num dos vídeos. Né? Embaixo da minha tela eu tenho duas boletas, uma de compra, uma boleta de venda, no qual eu opero a mercado. Por que eu opero pela boleta? Porque eu opero pelo teclado, e pelo teclado ele é mais rápido. Né? Ou seja, eu clico aqui o Enter, eu compro, eu clico aqui o Enter, eu vendo, e obviamente que a quantidade já está especificada. Então vamos imaginar de novo essa situação aqui, ó, que eu dei de exemplo. Vamos imaginar de novo esse mesmo martelo, né? Então vamos lá, vamos dar o martelinho, né? Antes do martelo se formar, é bem provável, uns 15 segundos antes, né? Vamos imaginar que é um candle de 5 minutos, uns 15 segundos antes eu já começa a me posicionar. Então vamos lá, eu vou lá, eu clico e compro uma quantidade aqui, blum, né? E deixo, vamos ver o que acontece. Caso, por exemplo, o mercado feche acima, e aí no sinal, ou seja, no rompimento da máxima, eu adiciono e tomo mais a mercado de novo. Perfeito? E aí é o seguinte, né? Vamos lá para o resto da resposta. Ele fala, porque não viu querendo pegar as ordens de compra baixo. Não viu porque realmente eu não coloco, eu compro o mercado. Tá? Então, assim, onde você coloca seu stop no caso desse errado? Gente, o stop é sempre técnico, perfeito? Então, nesse caso, está caindo, faz o martelo, o stop é na mínima, tá? Ou, não necessariamente, né, se a gente fosse entender, o stop ideal, né, se a gente pensar um pouquinho de ondas de Elliott, né, Elliott fala, né, uma das regras aí é que os fundos posteriores não passam os anteriores. Então, esse fundo aqui não vai passar esse aqui. Ou seja, o melhor lugar para se colocar stop está sempre em fundo, né? No caso, se a gente está comprado, a gente compra aqui, o melhor lugar é aqui. Né? Se a gente está vendendo, o melhor lugar é aqui. Agora, qual que é o problema? Né? A distância, né? Fica muito caro, né? Muitas vezes. Então, o que a gente faz? A gente começa a usar esses padrões, né, e usar os padrões como evento, né, e aí o preço não pode eliminar esse evento. O que quer dizer isso? Ou seja, se esse é o evento, o preço não pode voltar aqui e eliminar esse evento, correto? Não necessariamente, a maioria das vezes, um padrão vai estar realmente numa possibilidade aí de fundo ou numa possibilidade de topo, né? Na grande maioria das vezes, mas muitas vezes ele está, por exemplo, no meio do caminho. Né? Vou imaginar então uma barra elefante, o mercado vem subindo, aí de repente ele faz uma barra elefante, está vendo? Aqui nesse caso ele não está num ponto de inflexão, nesses pontos mostrados acima, né? Ele está no meio do caminho. Nesse caso você pode usar o padrão como evento e aí colocar o stop na mínima. Bom, ele falou assim, bom, então assim, você colocou seu stop, onde você coloca o seu stop? Eu coloco, naturalmente, né? Eu divido muito, assim como eu saio parcial meu gain, eu também saio parcial meu loss. Né? Por quê? Porque se eu colocar tudo no final do candle, né, eu tenho que entrar às vezes com lote menor. Né? Vamos pensar então sobre isso aí, vamos devagar um pouquinho. Então vamos imaginar que o mercado deu essa entrada no martelo, aqui tem 500 pontos, vamos imaginar 500 pontos com 5 contratos, mais fácil, né? A gente compra aqui 5 contratos, dá um risco de R$ 500, perfeito? E aí, o próximo candle, ele faz assim, ó, ele dá uma entradinha de 25 pontos e faz assim, ó, bum, lá para cima. Ou seja, todo esse espaço que você deu de stop, cara,
Se você desse stop, nesse caso, obviamente, de 30 pontos, você não seria estopado e teria pego o mesmo trade, correto? Então, ou seja, você, nesse caso, se quisesse arriscar os mesmos R$ 500, a gente teria que arriscar em torno de 80 contratos, né, mais ou menos. Né? Ou seja, 5 contratos contra 80. Né? E o resto, então assim, todo esse resto, né, que eu costumo falar, que é um custo de estoque que eu digo, né, mas todo esse resto que a gente deixa de pegar, né, no lote, né, eu costumo entender que não há necessariamente vantagem em colocar sempre todos os lotes na mínima, justamente por causa disso aí. Né? Ou seja, diversas vezes você poderia entrar com um lote maior, sendo que você não seria estopado. Né? Então, o que, que eu faço? Pensando nisso, o que, que eu faço? Eu estopo parcial por quê? Né? Vamos, por exemplo, vamos imaginar que eu pego esse contrato e divido em 3 tranches, né? 2, 1 e 2. Então, eu estoparia, por exemplo, assim, eu tenho diversas estratégias, depende do mercado, mas vamos imaginar, nesse mesmo caso, eu coloquei aqui, por exemplo, o primeiro tranche de 2 contratos de stop. Deixa eu apagar, que está muito feio isso aqui. Tá? Então, vamos lá de novo. Ó. Entrei, a primeira tranche seria mais ou menos, vamos imaginar aqui, ó, 200 pontos. Stop 2 contratos. Né? E depois, vamos imaginar aqui, ó, 350 pontos. Stop mais um contrato. E aí, aqui, ó, né, 500 pontos. 500 pontos aqui, mais 2 contratos. 2, 1, 2 dá 5. Ou seja, o meu último lote, ele sempre vai estar no técnico. Sempre vai estar no técnico aqui embaixo, cara. E os outros, né, eu faço parcial. Por quê? Justamente por causa disso. O mercado pode vir, né, e aí voltar. E aí, ou seja, eu poderia entrar com um lote maior. Então é um modo que eu imagino que seja um modo mais equilibrado, né? Ou seja, algumas oportunidades, obviamente, que vamos estopar aqui, algumas oportunidades vão estopar aqui, algumas oportunidades não vou estopar nada, algumas oportunidades eu vou estopar tudo, e aí nessa oportunidade que eu estopo tudo, na verdade fica até mais barato o meu stop, né? Então vamos imaginar que o meu médio aqui de stop está 350 nesse caso, e aí se eu colocasse até o final aqui tudo, no final daria 500. Né? Ou seja, se a gente pensar em frequência de vezes que acontece, ao meu ver, pelo menos é o que eu percebo, eu faço uma gestão de risco muito melhor. Né? Eu consigo entrar com lote maior em operações ganhadoras e nas perdedoras eu perco menos. Tá? Então é por isso que eu trabalho dessa maneira, mas sempre a última parte do lote está em técnico. E algumas vezes acontece isso aqui, né? O que acontece? Ele dá o sinal, né? Eu entro, ele me estopa a primeira, ele me estopa a segunda e não estopa a terceira. E aí ele faz assim, né? O mercado ele vem e aí ele volta. Nessa que ele volta, eu reconstruo minha operação. Agora, obviamente, né, que nesse caso meu preço de cobertura ia estar aqui em cima, por exemplo, né? Porque ele vai englobar essas perdas que eu fiz no preço, vai jogar meu preço médio lá para cima, né? Então, na verdade, o que, que eu faço? Cara, eu faço reentradas. Então, eu faço reentradas com scalp para trazer o máximo possível meu preço médio de volta para baixo, para reiniciar a operação de novo. Perfeito? Então, assim, esse tipo de stop parcial eu acho bacana porque você consegue evitar a violinada, né? De um jeito, pelo menos, obviamente que ele tira alguns lotes, mas você consegue reconstruir a operação e se você tiver certo, cara, você sai num gain. Um gain menor, obviamente, mas vai sair num gain, tá? É ao contrário do que você coloca aqui, por exemplo, faz o martelo, você não quer encarar 500 pontos de stop, aí você quer colocar um stop financeiro, colocar aqui, né? Nada contra, aí o cara aí vai lá, te stopa, te tira inteiro e volta. Né? Isso é a pior situação possível. Por quê? Porque você colocou um stop onde não era para pôr, você foi violinado, né? E o mercado foi na teu favor e você não pegou. Perfeito? Espero que tenha ficado claro aí, galera. Eu me enrolei um pouquinho, mas eu acho que deu para entender pelo menos o conceito geral, né? É, vamos lá, vamos ao resto. Acho que poderia detalhar um pouco mais sobre esse operacional. Ele fala assim, lembra que você falou no curso do Coen, quando fala em gestão de risco, e também acho que o preço médio com FIBO mais os sinais no mercado reduz o percentual de loss. Bom, então, eu falo bastante lá, eu falei, na verdade, né, no curso do Coen, falei bastante a respeito aí de gestão de risco, né, o que eu queria deixar claro para vocês, né, acho que vale a pena já fazer um adendo nesse vídeo, é o seguinte, né, a pessoa fala, tem que fazer um trade 3 para 1, 2 para 1, né, então se eu perguntar para vocês, por exemplo, se eu falo assim, ó, gente, vocês arriscariam R$ 100 para ganhar 50? Eu acredito que 99% das pessoas vão falar que não, né?
Agora, se eu falar para vocês, vocês arriscariam R$ 100 para ganhar 50, com 98% de chance de ganhar? Eu acho que 99% das pessoas, ou 100% das pessoas vão falar que sim, né? Ou seja, quando o pessoal fala de 3 para 1, 2 para 1, falta uma variável. Qual é a variável? Probabilidade. Qual que é a probabilidade? Então, assim, é possível muito, por exemplo, eu fazer uma operação onde eu arrisco 100 para ganhar 50, no qual, né, a meu entender, eu acho que tem uma probabilidade muito boa a meu favor. É claro que é difícil mensurar exatamente quanto por cento é possível, né, da chance de eu ganhar, mas eu consigo, com o tempo de tela, entender que eu já vi diversas vezes esse padrão e que tem muita grande chance aí de dar certo, né? Então, esse percentual aqui, né, de probabilidade de chance de dar certo, às vezes a gente acaba negligenciando. Então, muitas vezes eu faço operações 1 para 1, só que a probabilidade desse trade dar certo é muito grande, entendeu? Então, a meu ver, pelo menos, né? Então, eu acho que vale a pena. Esse negócio de ficar 3 para 1, 2 para 1, eu acho muito quadrado, né? E operar quadrado para mim, né, de forma mecânica assim, não funciona, pelo menos para mim, né? Gente, o que eu falo é sobre a minha ótica, sobre a minha experiência. Pode ser que dê certo para outras pessoas, para mim não funciona. Ficar operando de robozinho com robozinho, eu digo assim, na mão mesmo, mas de forma mecânica, de você operar sempre o mesmo lote, só que perde um, ganha três. Cara, isso no Excel é lindo, é lindo. Só que na verdade, o que acontece, né? Você vai operar 3 para 1, né? Só que na grande maioria das vezes, né, você vai usar um trailing stop. E aí você usa um trailing stop de fundo, por exemplo, né? Aí o mercado, na hora que, antes de dar, você arrisca 200 pontos, né? Para ganhar 600, por exemplo. E aí, quando chega a 500 pontos, o mercado faz assim, blum, aí te tira aqui no teu stop, no teu trailing stop, né? Aí o que acontece? Esse era um trade que era para você ganhar 600, porque ele volta, mas na verdade você ganhou o quê? Sei lá, 250, né? Só que isso acontece diversas vezes, né? Durante o mês, por exemplo. E aí quando você vai ver, o teu trade não é 3 para 1. O teu trade, na verdade, sei lá, vamos imaginar 1 para 1,5, né? E aí o seguinte, cara, 3 para 1, por exemplo, com 40% de acerto, você ganha dinheiro. Só que na verdade você não está operando 3 para 1, você está operando 1 para 1,5. E aí você tem a mesma taxa de acerto. Você está operando o mesmo setup, entendeu? E aí, cara, você não vai sair do lugar, né? Pode até sair e tal, mas fica meio que empatado aqui. Mas o que eu quero dizer é isso aí, né? O problema de operar 3 para 1, 2 para 1, que quem usa trailing stop, né, a grande maioria das vezes vai sair no trailing stop e aí essa estatística vai ficar meio distorcida, perfeito? A não ser que o cara pere 3 para 1 e o cara esqueça, né? O cara vai lá, deixa o stop, sei lá, nesse caso 200 pontos para baixo, ganha 600 e nem mexe mais na operação, né? Mas isso eu acho meio arriscado, porque, pô, diversas vezes ele pode dar 500 e voltar, enfim. Isso é o que eu acho, perfeito? Mas eu, por exemplo, nesse caso, não pegaria, eu faria um trade de 500 pontos, vou deixar voltar até ficar no loss, mas nunca, né? Mas aí vai de cada um, gente, tá? É, aí, só para complementar, só para vocês entenderem, falando, então, qual que é a tua relação risco-retorno? Eu falo, eu não sei, na verdade eu não sei, eu me preocupo muito com o risco, né, e eu me preocupo muito com a probabilidade da operação dar certo, né. Se eu acho que tem a probabilidade grande, eu vou entrar com lote maior, se eu acho que a probabilidade é mais ou menos, estou em dúvida, eu vou entrar com lote menor e ponto, né. E o retorno? Eu não sei, né, na verdade, a teoria moderna de risco-retorno, se vocês forem pesquisar por aí, né, eles não relacionam risco com retorno, tá? Então, quando a gente vê grandes instituições tal, eles se preocupam com risco, né? Eles chamam, na grande parte das vezes, de VAR, né? É o Value at Risk, né? Assim, as grandes instituições, bancos, tesourarias, é isso aqui, né? Agora, o retorno a gente não sabe, cara, né? Então, o cara vai pegar 5, 10, 15 vezes o retorno numa ação, depois de, sei lá, 3, 5 anos aplicado, o cara não sabe, né? Porque não tem como saber, realmente não tem como saber. Então, assim, eu não me preocupo muito com o retorno. Eu tenho meu nível de FIBO, no qual eu confio, e eu acho que vai chegar lá. Só que qual o problema? Eu não sei com quantos contratos eu vou chegar lá. Por quê? Porque se o mercado ele vai, aí eu saio, faço umas parciais, né, no positivo, ele volta, aí eu compro mais, né? Aí ele sai, aí ele sobe, faço umas parciais, ele volta, aí eu compro mais, né? Por quê? Porque eu tenho convicção, o trade está andando no meu favor, eu tenho convicção que ele vai chegar lá. E aí eu vou, e chegando lá, eu vou com um determinado número de contratos, né? Agora, eu posso fazer o mesmo exemplo no qual eu faço a primeira entrada e ele vai direto. E aí eu vou ter feito algumas parciais aqui embaixo e tudo isso aqui, ó, eu vou ter que ir com a parte ínfima do lote, que eu entrei uma mão só, né? Então, assim, eu não sei exatamente quanto eu vou fazer. Eu sei quanto eu vou perder sempre, né? Então, é o que eu acho muito mais importante, tá?
achei bacana essa pergunta justamente para fazer uma reflexão, né? Que são coisas que as pessoas pelo menos eu não vejo muito a galera falando. Eu vejo a galera muito quadrada, tal, 3 para um, 2 para um. Cara, o Excel vai aceitar o que você quiser, né? Você vai colocar lá, você vai ficar rico, né? Na hora que você vai aplicar, eu falo por experiência própria, porque eu já testei muita coisa, né? Eu comento isso com muita gente, né? Eu perdi muito tempo, entre aspas, né? Testando muita coisa, né? E dinheiro, né? E para mim, eu sei que o que funcionou para mim e o que não funcionou, e esse negócio de operar quadradinho aí tentando pegar risco e retorno não funcionou para mim. E só para finalizar, né, eu falo o porquê que não finaliza, desculpa, não funcionou. Se a gente opera 3 para um no day trade, a gente tem um fator determinante, cara. Né? Não é igual investimento em swing trade que você pode esperar o tempo estar a seu favor, não. No day trade o tempo está contra, a gente tem um fator limitante que é o tempo. Né? Então, preciso pôr o stop de 500 pontos, né, um stop técnico, cara, teria que pegar 1.500 pontos, né, e vamos imaginar então que seja, por exemplo, 3 horas da tarde, vamos imaginar que são 3 horas da tarde, cara, que jeito que eu vou pegar 1.500 pontos até 5 horas da tarde, né? Só se tiver uma notícia, enfim, mas a chance é pequena, né, é um jogo de probabilidade, a probabilidade é pequena. Né? Então é difícil, né? Você tem um fator limitante que você não tem nos outros tipos de investimento. Tudo bem, eu acho que você fazer swing em posição, esse tipo de trade é muito válido, cara. Inclusive eu faço bastante trades de swing que eu realmente pego sempre mais do que eu estou pondo de stop. Mas é outra dinâmica. Day trade é outra dinâmica, né? Isso aqui não é investimento, isso aqui é trading. Né? E aí, nesse caso aí, eu acho que tem esse fator determinante dificulta ainda mais fazer esse tipo de operação. Bom, galera, espero ter ajudado aí. Não sei se ficou muito enrolado. Eu sei que muita gente está iniciando no canal aí e no mercado. Pode ser que não tenha entendido quase nada do que eu falei, cara, mas é que essa pergunta realmente é para quem está operando já e acho que deu para entender um pouquinho mais de gerenciamento de risco. Agradeço, galera. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.